Um bom dia a todos. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia 7 de julho de 2019, eu sou o irmão José Aparecido e queria deixar uma palavra. Eu queria deixar uma exortação para um crescimento espiritual, para que você venha conhecer a divindade do Senhor Jesus Cristo. Qual a ligação de Jesus com Deus? Quem é a pessoa de Jesus Cristo? Pelas Escrituras, nós vamos saber quem é Jesus Cristo. Você vai saber. No capítulo 1, versículo 15 de Colossenses, diz que Jesus é a imagem de Deus. Porque Deus é um espírito. Como que você vai ver um espírito? Como que você vai crer num Deus que você não vê? Aqui, então, no versículo 15 de 1 Colossenses, diz assim: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Você se lembra da palavra em 1 Gênesis capítulo 1? No princípio era o verbo. O verbo estava na boca de Deus. A palavra falada de Deus. Por ela, Deus criou o céu e a terra. Porque quando Deus falou haja luz, aquela grande coluna de fogo, Logos, se tornou visível. Ou seja, aquele Logos não é algo criado separado de Deus, mas é algo, ou seja, é a parte visível de Deus no princípio. O Logos, que é a palavra falada de Deus, se tornou aquela grande coluna de fogo. E por ela Deus criou os céus e a terra, criou os planetas e tudo que os nossos olhos veem. Por isso que eu, irmão José Aparecido, também, em São João, capítulo 17, capítulo 17, versículo 3, a oração de Jesus Cristo para os seus discípulos, para a sua igreja, que ele redimiu, que ele comprou da terra com seu próprio sangue, diz assim, no capítulo 17 de São João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. Jesus Cristo está falando do Pai, do Criador, do grande Espírito Santo. Esse Deus invisível que você não pode ver, que você não pode tocá-lo. Como é que você vai crer num Deus que ele não existe? Que ele é invisível, que você não vê. Você não pode crer nele só em pensamento. Nós temos que ter algo que nos liga com esse Deus. E Jesus Cristo veio nos trazer esse algo e nos mostrar esse algo. Então diz assim: que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro. E Jesus Cristo diz: é a Jesus Cristo a quem enviaste. Então está falando, o próprio Jesus Cristo está falando que nós devemos conhecê-lo, que nós devemos saber da sua divindade. Agora, depois de 2000 anos passados, nós temos que saber quem é Jesus. Porque ele nos testificou do Pai. E ele diz que quando se manifestasse o Filho do Homem, a blasfêmia não seria perdoada. Ou seja, o próprio ministério que ele pregou lá há 2000 anos atrás, ele seria depois, lá no futuro, esse ministério seria pregado na terra de novo. Que é a palavra, que é o testemunho que Jesus Cristo deu de si mesmo e de Deus. Esse ministério seria pregado na terra. E quando ele fosse pregado, a blasfêmia não seria perdoada. O que é blasfemar? É você colocar outro no lugar. É eu trabalhar, ou seja, o que é uma blasfêmia? Um exemplo para você. Eu trabalho em certo lugar, digamos, no lugar público. Eu não sou um doutor, eu não sou um juiz, não sou um advogado, eu sou apenas um simples serviço gerais. Aí eu chego lá todo bonitão, todo engravatado,
e as pessoas vêm perguntar para mim, ó, o senhor quem que é? Não, eu sou o doutor fulano de tal, né? Eu sou... E a pessoa acredita, eu sou um simples serviços gerais e ele acha que eu sou um doutor mesmo. Então eu estou tomando um lugar que não é meu. Então quando Jesus Cristo veio, ele não veio para tomar o lugar de Deus. Ele veio para apresentar Deus para o ser humano. Ele veio para mostrar Deus numa forma humana. Ele veio mostrar Deus, apresentar para as pessoas do seu dia. E hoje nós devemos crer nas palavras de Jesus e crermos que Deus sempre habitou no ser humano. Que Deus também sempre tomou forma humana na terra, né? E Deus veio para redimir o homem caído, para derramar de si mesmo no homem, para viver no homem através da sua palavra. Eu, o irmão José Aparecido, eu tenho aqui um link que de 3 minutos e 20, eu gostaria de deixar para você como um alimento espiritual para que você cresça espiritualmente na revelação de Jesus Cristo. Eu gravei esse link, já tentei colocar na internet, no Facebook, de 3 minutos e 20 e não consegui. Por isso que eu estou gravando esse áudio para deixar para você e que você seja ricamente abençoado. Diz assim: a divindade de Jesus Cristo está escrito na palavra, na Bíblia, a Escritura Sagrada, que Deus nunca foi visto por alguém. Esse grande Espírito, você não pode vê-lo com seus olhos naturais. Que Deus é um Espírito que habita na luz inacessível. Jamais alguém o viu. Mas as Escrituras nos testifica, nos testemunha, a Escritura, que Jesus Cristo veio nos revelar o Pai. Que Jesus Cristo é a imagem do Pai. Que Deus, esse grande Espírito, esse Criador, tão grande como ele enche os céus e a terra. Esse grande Espírito enche o céu e a terra, e ele não poderia vir aqui na sua fórmula original, no princípio, o Logos, aquela grande coluna de fogo. Então ele criou no ventre de Maria, ou seja, ele gerou para si mesmo, no ventre de Maria, o gê e o óvulo, e isso fecundou e produziu aquele bebezinho que recebeu o nome de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. A pessoa de Jesus Cristo é o tabernáculo do Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus se tornou carne, se encarnou, ou seja, Deus criou um corpo para si mesmo, no ventre de Maria, para habitar, ou seja, para andar aqui como um ser humano, derramar o teu sangue, né? Comprar o ser humano pelo teu sangue e derramar do seu Espírito Santo, ou seja, no coração do homem, para redimir o homem consigo mesmo, né? Porque Deus habita no homem pela sua palavra. Ou seja, a pessoa de Jesus Cristo é o tabernáculo do Espírito Santo. Por isso que Jesus dizia: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Assim, aquele que crê em mim, crê naquele que me enviou. Porque o Pai que me enviou me deu aquilo que eu hei de falar. Por isso só faço o que ele manda. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque o Pai é o grande Espírito Santo. Mas ele gerou para si mesmo um corpo. E esse corpo é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Espírito de Jesus Cristo é o Espírito de Deus. O nome de Jesus Cristo é o nome de Deus. E a palavra de Jesus Cristo é o Espírito Santo. A palavra viva de Deus. A glória de Deus que criou o céu e a terra. Que maravilha! Nesse século passado, Deus nos enviou uma mensagem vindicada pelas Escrituras. Malaquias 4 se tornou realidade. Eis que eu envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E Deus se manifestou. Deus mandou um sinal. Deus enviou um profeta. Deus enviou um profeta. Porque Deus sempre falou através de profeta. Nessa última era, ele cumpriu com a tua palavra,
Quando lá no passado ele disse, quando se manifestar o Filho do Homem, a verdadeira palavra, o verdadeiro testemunho de Jesus Cristo, a terra será como Sodoma e Gomorra, a terra estará numa condição como Sodoma e Gomorra, como nos tempos de Noé. Os homens se casavam, se davam em casamento, né? Construíam cidades, fortificavam cidade para si mesmo, ou seja, vendiam, compravam, mas o pecado chegou nas narinas de Deus. Hoje é essa a condição do mundo, né? Ele diz que quando se manifestasse o Filho do Homem, seria dessa forma. E a blasfêmia não seria perdoada. Ou seja, aqueles que rejeitassem a palavra. Até que veio a destruição. E nós somos gratos a Deus por esta mensagem que ele nos enviou através do sétimo anjo, do mensageiro da era, o sétimo anjo, o profeta, o irmão William Marry Ombrana. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. E não se esquecendo que Jesus Cristo dizia que ele via tudo em visão, que o Pai falava com ele em visão. Tudo que ele fez, o Pai mostrava para ele. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo, porque tudo que ele fazia era o que Deus mostrava, né? Por isso que diz a Escritura, Jesus Cristo falou, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser aquilo que vê o Pai fazer. Então, tudo que o Pai mostrava a Jesus, Jesus ia e fazia. Amém? Porque Deus fala com o homem em sonhos e visão. O sonho é uma forma secundária de Deus falar com o homem. Assim que Deus falava com os seus profetas, mostrava para eles aquilo que Deus ia fazer na terra. E nós somos gratos porque Deus nos enviou uma mensagem poderosa, capítulo 4, versículos 5 e 6 de Malaquias já se cumpriu. Deus enviou o sétimo mensageiro para a igreja de Laodiceia, que é o profeta, o irmão William Marry Ombrana. Uma mensagem tremenda, ou seja, a mensagem de Deus, toda a palavra foi restaurada. Isso que chamamos de Filho do Homem, que é todo o testemunho de Jesus Cristo restaurado, batismo, Santa Ceia, lavamento dos pés. Isso foi restaurado para nós nessa sétima era da igreja. Foi restaurada para nós toda a igreja. Quem quer que seja, qualquer rebanho, é tudo uma igreja só. Deus nos enviou uma mensagem para essa era de Laodiceia, para tirar o homem, posicionar o homem em Cristo, que é toda a revelação da divindade da palavra. Todos os mistérios da palavra foram revelados, trazendo o homem de novo para a presença de Deus pela sua palavra. E nós somos gratos a Deus por essa mensagem que ele nos enviou. E Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.